Shalom, povo de Deus! Graças a Deus estamos aqui juntos mais uma vez. Vamos começar esse tempo bom com a oração, pedindo a Deus que nos abençoe aqui. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode elevar os nossos pensamentos a Ti, a gente pode dedicar um tempo do nosso dia à meditação, à entrega, à adoração. Isso é um privilégio, isso é um presente, é um carinho Teu na vida da gente. Então, que o Senhor fale com a gente agora, Pai, que a Tua palavra manifeste assim no nosso coração a disposição de mudar, de repensar caminhos, Deus, de Te conhecendo mais, Pai, Te buscar com mais fome, com mais vontade, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo tão bom, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, povo de Deus. Vamos louvar o nosso Deus justo e verdadeiro. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti,
Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Povo, o texto da gente hoje está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14. E a gente trata aqui de um certo rompimento num ciclo de uma tradição já, a gente pode dizer assim, de idolatria, né? E isso veio através do reinado de um rei chamado Asa. Vamos ler? Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Então a gente está vendo aqui essa transição, não é? E é preciso a gente compreender a razão dessa paz. E nesse período, o que é que Asa faz? Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Aqui houve o rompimento, a quebra de uma tradição, já de uma devassidão, de um rompimento com tudo aquilo que era comunhão com Deus. E aqui Asa, ele está voltando, né? Ele viu o pai dele se perder no pecado e ele, em vez de seguir o caminho do pai, ele rompe com esse ciclo e ele mostra que a gente não tem que ser fruto do meio, que o nosso Deus, ele é o Deus da segunda oportunidade, ele é o Deus de que rompe certas coisas, certos aspectos da nossa própria criação e das tradições nas quais nós estamos inseridos. É isso que o nosso Deus promove. E o resultado disso é paz, não é? A paz que a gente entende que Asa teve aqui não é simplesmente uma paz do ponto de vista diplomático. Até porque, se nós olharmos o texto paralelo que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, a partir do versículo 9, que também trata da biografia de Asa, a gente vai ver que houve outras guerras, inclusive contra o próprio Israel, né? Então, essa paz aqui, que está acontecendo nesse período de 10 anos, não é simplesmente uma paz desse ponto de vista diplomático, mas é sobre todas as coisas o estado de paz derivado, que é produto da comunhão com Deus. Quando o homem ele está em paz com Deus, então ele vai experimentar essa sensação plena de que ele pode fazer tudo o que ele tem que fazer no seu cargo, na sua função, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enfim, na sua família, no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente de trabalho. E ele pode fazer isso tudo porque ele sabe que Deus está abençoando a vida dele. E o texto prossegue dizendo assim: porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, que quebrou as colunas e cortou postes ídolos. Aqui, lá naquele texto paralelo que eu citei, 1 Reis 15, a partir do versículo 9, tem mais alguns detalhes aqui. Esse rompimento com esse ciclo de idolatria foi tão profundo que a própria mãe dele, salvo melhor juízo, o nome dela era Maaca, ela foi deposta do cargo de rainha-mãe, que era um cargo político muito forte, de muita influência, por conta dessa idolatria. Ele também tirou todos os prostitutos cultuais, né, que existiam ali. Então, esse culto a Baal, a Astarote, esses outros deuses estranhos, eles prescreviam na sua liturgia, nos seus rituais,
prostitutos cultuais. É interessante a gente citar que não eram pessoas que estavam lá simplesmente porque assim sentiram o desejo, numa perspectiva de liberdade religiosa. Esses prostitutos cultuais, eles eram assim colocados desde crianças, desde quando se entendiam por gente. Eram jogados, lançados lá nesses processos. Muitos desses meninos, inclusive, eram castrados. As meninas eram prostituídas. Então, o que havia aqui era uma devassidão moral, assim, sem precedente até então, e onde a Bíblia reprova veementemente e em todos os momentos. Então, ele está rompendo com algo aqui importante. E ele está manifestando aqui um cuidado com todas as pessoas, porque o nosso Deus, meus irmãos, ele faz isso. Ele mostra que o ser humano, ele tem a dignidade, não é pelo que ele produz ou da família dele, porque via de regra essas crianças que eram colocadas lá e elas ficavam lá enquanto tivesse utilidade, elas eram produto de saque, de sequestro, de famílias muito pobres que davam seus filhos em troca de dinheiro ou qualquer coisa assim, de alguma propriedade, de algum bem. Então, o nosso Deus, ele mostra que o valor do ser humano está enquanto imagem e semelhança dele. Asa compreende isso e ao restituir um culto a Deus, ele não só está optando por uma teologia, por assim dizer, ou por um Deus, por assim dizer, mas ele está dizendo que aquilo que o nosso Deus julga ser as pessoas, o valor do ser humano enquanto tal, está firmado na imagem e semelhança que Deus tem dele. Nesse sentido, meus irmãos, a gente vê aqui que essa forma de viver o temor de Deus afeta profundamente a forma como nós olhamos para as outras pessoas. Agora, o seu caráter utilitarista perde completamente o valor, porque a nossa sociedade assim prescreve o valor do ser humano. Ela vale aquilo que ela produz, a sua aparência, e ela é tolerada enquanto tiver certa utilidade. Enquanto a pessoa não tiver com mau cheiro do meu lado, enquanto a pessoa não for inconveniente comigo, enquanto essa pessoa fornecer a mim aquilo que eu espero que ela forneça como distração, entretenimento, informação, então tá ok. Quando não mais, essa pessoa é afastada. Deus, ele não entende que a coisa deve ser assim. Mas, quando Asa restitui isso, ele restitui a lei de Deus, ele está reorganizando toda a lógica de existência de um reino inteiro em função do temor ao Senhor. E é aqui onde Asa, ele determina algo para o povo e diz assim: ordenou a Judá, versículo 4, que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. E essa expressão é muito forte, o Deus de seus pais. Não era simplesmente algo que, olha, era o seu pai que fazia assim, era a sua mãe. Ele está resgatando a identidade primeira que fez daquele o povo de Deus, que se organizou não em torno de um exército ou de um objetivo político ou mesmo econômico, mas se organiza em torno do temor ao Deus que tira eles da terra do Egito e faz peregrinar pelo deserto, chegar na terra de Canaã, conquistar a terra, se estabelecer enquanto povo, crescer e desenvolver-se ao redor do culto a Deus, ao redor do tabernáculo e logo depois ao redor do templo. Então, aqui Asa ele está dizendo assim, basicamente, aquilo que nos fez povo, ou melhor dizendo, aquele que nos fez povo. Esse é o motivo da nossa vida. Então, a gente vai buscar a ele. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá perdão, irmãos, o culto nos altos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado. Entende agora? A paz ela é derivada desse temor a Deus.
edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês, que é aquele escudo maior, né? E lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo, um escudo menor, e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Algo que a gente precisa compreender aqui. Deus estava dando paz e ele fortifica cidades. Deus estava dando paz e ele estabelece um exército. Meus irmãos, é exatamente isso que a paz de Deus significa, que nós podemos trabalhar e fazermos o que temos que fazer, na certeza de que Deus vai abençoar. Enquanto rei, ele tinha que buscar a Deus. No entanto, ele não tinha domínio pelas circunstâncias. E ele precisava organizar a vida e proteger o seu povo, na certeza de que se o Senhor não edifica a casa, em vão vigia, em vão constrói o construtor. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, ele ali estava fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, na expectativa de que, em algum momento, nesse mundo caído, a tribulação pode vir. E é assim que a gente vive a vida. O nosso Deus, ele não manda que a gente pare de trabalhar porque nós estamos em paz com ele. Ele não manda que a gente pare de estudar porque nós estamos em paz com ele. Ele não manda que a gente pare de fazer qualquer coisa da nossa responsabilidade porque nós estamos em paz com ele. Pelo contrário, ele vai dizer assim: arque com tudo que eu tenho lhe ordenado para fazer, porque eu vou te abençoar. Isso fica mais claro ainda quando aqui no versículo 9, de fato, a tribulação vem. Mas a tribulação vem numa escala muito maior do que Asa estava pensando. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então ele tinha um contingente muito maior do que o de Asa. Em outras palavras, a Bíblia recomenda que em situações como essa se estabeleça a paz de alguma forma, porque a perda é iminente, né? Então, o Zerá, ele sobe com um exército muito grande. Esse exército de Zerá, ele ainda entra num acordo, né? Numa coalizão com os filisteus, e ele vem se dirigindo para Judá, e Asa ele vai agir também. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor. Aqui vem a parte interessante. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aqui Asa, ele vai em busca daquele que realmente garante a vitória. E aqui a gente encontra realmente sentido nessa palavra que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque Asa, ele tinha um exército, o exército era preparado, o exército era muito bem armado, eram homens valentes, e de repente ele poderia dizer assim: números não vencem guerras. E a gente tem muitas histórias ao longo de todo o desenrolar dessa história de um exército pequeno ganhando ou vencendo grandes batalhas contra inimigos muito maiores. Então, Asa poderia aqui dizer: eu vou montar uma estratégia, eu vou escolher o campo de batalha, eu vou fazer isso e aquilo, mas antes de pensar em fazer qualquer coisa, Asa ele vai buscar
a Deus. E agora, esse povo de Deus, povo que se chama pelo nome de Deus, ele vai ser defendido pelo próprio Senhor. Meus irmãos, preste atenção como é que esse negócio termina. Versículo 12 diz: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o Senhor, o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em toda abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Esse capítulo vai terminando mostrando que o nosso Deus, ele é vivo e presente na vida do seu povo. Meu querido irmão, se hoje você trava uma batalha na qual você se acha incapaz, incompetente, menor, descanse em Deus. Ele vai à sua frente. No povo de Deus opera um poder diferente. No povo de Deus opera algo que não é desse mundo. Então não existem poderes, números, estatística, crises nesse mundo que possam fazer frente ao poder do nosso Deus. Acreditar e confiar nisso é que dá paz ao nosso coração. Acreditar e confiar nisso é que vai fazer com que a gente aprenda a orar no momento da crise, quando tudo depor contra nós, quando tudo parecer que está perdido. É exatamente aí, nesse momento, que a gente diz: o meu Deus está à minha frente, eu acredito nisso. E esse Deus, ele de fato, ele faz algo diante de Judá. Da mesma forma que Deus, ele quer deixar clara a sua presença poderosa no meio do povo. Ele, diante da sua pessoa, meu irmão, vai fazer maravilhas. Descanse no seu Deus e siga o propósito dele. Faça aquilo que o seu Deus diz para você fazer. O restante é entrega. O restante está nas mãos dele. Então, é o momento, meu querido e minha querida irmã, da gente aprender a entregar a Deus as coisas. Então, eu preciso te perguntar agora: existe alguma batalha que você está travando que parece que é maior do que você? E como é que você vai resolver isso? Asa experimentou uma paz que excede todo o entendimento durante 10 anos. No entanto, nesses 10 anos ele se preparou, ele trabalhou. Nesses 10 anos ele esteve diante de Deus. Muitas vezes, quando a gente experimenta uma maré boa, digamos assim, a gente coloca Deus de lado e diz assim: agora é comigo. Asa não, Asa ele foi constante nos caminhos de Deus. Ele entendeu que a paz da vida não é a ausência da guerra, mas é a presença constante de Deus. E é exatamente quando ele estava no auge dessa paz que se levanta o inimigo maior e ele experimenta esse poder de Deus e ele vai à batalha. Ele não abriu, ele não simplesmente ficou na dele, ele foi à batalha, ele se propôs a lutar. Então, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, se proponha a lutar. Não tenha medo, não abra 1 milímetro sequer. E ore, se dedique a Deus em oração, busque a Ele confiantemente, porque a bênção ela vem, e ela veio para a vida de Asa. Quando termina aquela batalha, eles saem invadindo o território filisteu adentro e ali coletando todo o despojo, tudo aquilo ali que eles podiam ter. A bênção veio, e aquilo que parecia ser um desastre implacável tornou-se em bênção.
E assim a gente crê e assim a gente vive na presença do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te capacite, que o Senhor Deus esteja em paz contigo, que o Senhor Deus seja o Senhor da tua casa, meu irmão, e que no momento do enfrentamento e da batalha, cada um de nós aprenda a entregar, confiar e ver o agir e o poder do nosso Deus soberano. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro.